Bauru, saí daí aos 24 anos, depois que me formei, então é um imenso orgulho poder estar contribuindo com as reflexões e as análises que vocês aí dentro das políticas públicas, né, dentro da área da assistência, da segurança alimentar, estão pretendendo fazer. E também iniciei a minha trajetória profissional dentro da Secretaria do Bem-Estar Social, né? Fui estagiária da SEBS. Em 2003, trabalhei numa época que nem tinha o SUAS ainda, né? A gente estava aí, era um embrião, né? Naquele momento entre a discussão do PNAS, né? Então, eu trabalhei no NAF, da Nova Bauru, junto com a Patrícia Clérigo, que era a nossa coordenadora na época, e foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a política pública de forma institucionalizada, né? E foi uma grande escola. Então, estar aqui hoje com vocês é muito gratificante, né? Eu já vi que tem a Glauci, que é uma colega também, que eu tive a oportunidade de conhecer aí em Bauru, no projeto Crescer, né? Então, é uma alegria, né? E aproveitando, hoje, né, eu sou psicóloga, eu trabalho no Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS Betinha, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, né? Santa Cruz do Rio Pardo tá, para quem não conhece, eu estou a mais ou menos uns 97 quilômetros de Bauru, e também atuo num serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente, mas foi o meu trabalho dentro da proteção básica que tem feito eu caminhar aí por vários municípios, né, por vários lugares, para propor uma nova discussão, reflexões nesses tempos tão difíceis, como a Renata muito bem colocou, né? Reflexões que façam a crítica a essa realidade que a gente vive, mas também uma reflexão que aponte algumas estratégias, né? Que aponte caminhos, né? Que vá, que a gente vá mesmo na questão da estrutura dos problemas sociais, né? Gostei muito da fala da Renata quando ela coloca essa questão estrutural, o recorte de classe, né? O recorte de gênero. E se a gente não pensar as políticas públicas, principalmente a política de assistência social, nesses inúmeros recortes, a gente vai reproduzir práticas e reproduzir questões que vão acabar reproduzindo as nossas próprias demandas e problemas, né? Bom, alimentação. Aline, se você puder apresentar a minha tela. E eu queria também agradecer a Aline, que foi quem entrou em contato comigo, né? Foi a pessoa que fez toda a conversa e a gente foi conversando ao longo dos dias, alinhando para que a gente pudesse estar junto aqui hoje, né? Lá da Casa do Garoto. Eu me casei lá na Casa do Garoto, viu, Aline? Que legal, Tielo. Vem É, aqui nos fazer minha uma família visita mora qualquer bem. dia desses. Meus pais moram bem aí pertinho da Casa do Garoto. Que Bom, bom. enquanto a Aline vai compartilhando, eu acho que é importante a gente, né, situar o porquê nós estamos aqui, né? Acho que dia 16 de outubro, né, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, e eu acredito que num caráter de reflexão, num caráter, inclusive até de resistência frente a essa conjuntura tão difícil que o país vem vivendo, vocês estão se reunindo para debater, né, a alimentação como um direito, né? Um direito básico da pessoa humana, né? Se a gente não come, a gente não está vivo e a gente não
não existe. Então, assim, é um direito primordial, né, básico, para que a gente possa seguir na nossa vida, na nossa luta, né? Então, dia 16 de outubro, a gente celebrou mundialmente o Dia da Alimentação. Eu fiz umas pesquisas e trouxe aqui para vocês, né, que o primeiro dia, a primeira comemoração aconteceu em 1981. E o tema, eu achei, vai muito ao encontro disso que eu acabei de falar, a comida vem primeiro. É isso, gente, a comida vem em primeiro lugar, né? Mas que comida, de que forma, qual é o processo de autonomia, né, que a gente tem para escolher o nosso alimento, né? Como que se dá isso na nossa vivência, no nosso cotidiano, né? E aí, dia 16 agora, com o tema As Nossas Ações são o Nosso Futuro. Melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. Né? Mas eu fico pensando, antes da gente pensar na melhor nutrição, na melhor qualidade de vida, a gente está nos deparando com situações que precisam ser resolvidas tão antes, né? Ontem, eu não sei se vocês acompanharam nas redes sociais o vídeo daquelas mulheres se entrando dentro do caminhão do lixo. Quem viu, faz um sinalzinho para mim, né? Elas entrando dentro do caminhão de lixo. Então, essa é, né, a nossa realidade. E aí, para contextualizar um pouquinho essa questão do alimento como um direito, né? A gente vai voltar, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual o Brasil ainda é signatário, né? Embora muitas vezes a gente olha para a nossa realidade brasileira e é difícil acreditar que a gente ainda é signatário, né, da Declaração Universal, porque são tantos direitos que a gente vê no nosso cotidiano sendo violados, né? Então, mas a gente ainda é, né? E aí no artigo 25 da Declaração Universal, a gente vai colocar, né, a declaração, ela vem posicionar o direito da alimentação como um direito básico, né? Assim como a saúde, o bem-estar, o vestuário, a habitação, os cuidados médicos, os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Né? Então, a gente tem uma legislação, uma normativa que é mundial, né? Que todos os países que vivem um plano democrático seguem essa normativa que é mundial, e aí a gente vem para a nossa Constituição Federal, né? E aí lá no artigo 6º, a emenda 64, né, em 2010, incluiu o direito da alimentação no direito constitucional. Então, é um direito do povo brasileiro se alimentar de maneira adequada. Né? A partir do momento, né, percebe, a Constituição ela é de 88, e o direito à alimentação ela foi incluído por uma emenda em 2010. Né? Então, assim, precisou se criar ao longo do tempo, desde a redemocratização do país, essa noção da alimentação adequada como um direito do povo brasileiro, né? Então, a gente tem a Declaração Universal, que é uma normativa mundial, e a gente chega na Constituição Federal, que a partir de 2010 reconhece o direito à alimentação. E a partir do momento que a Constituição Federal reconhece isso como um direito, passa a ser dever do Estado. Né? O que é direito do povo é dever do Estado.
né? Óbvio que num momento como esse da pandemia, né, a gente viu aí se pulverizar ações e parcerias, mas a gente não pode perder essa responsabilidade do Estado de garantir a alimentação das pessoas, para que as pessoas possam estar vivas, para que elas possam ir nos serviços de convivência, para que elas possam ir nas oficinas, na escola, né? Então, assim, é dever do Estado, né? A partir do momento que entra, a gente tem que entender isso como um dever que está previsto na lei. Uma coisa que eu acho que é fundamental também para que a gente possa avançar Aline, eu não estou acompanhando a tela aqui pelo dispositivo que eu estou usando, ela não aparece para mim, mas aí você vai acompanhando conforme eu for progredindo na fala, tá? Eu acho que é importante a gente pensar essa questão da alimentação também dentro de uma perspectiva histórica, né? Que significado tem o alimento para a nossa sociedade, né? Se a gente for separar, fazer uma separação bem rasa, bem superficial, né? A gente pode separar a nossa sociedade entre o antes e o depois do sistema capitalista, né? A gente vai ver um momento, né, das sociedades, né, da sociedade humana, entendendo e se relacionando com o alimento a partir de uma lógica local, né, a partir de uma ideia de que o alimento é um bem comum, né? Isso antes do capitalismo, né, num momento nas sociedades camponesas, onde a coletividade para a produção, para a circulação do alimento era como que eu posso dizer? Era o percurso, né? Então, assim, naquela sociedade ninguém passava fome, né? Do mais pobre ao mais rico, o alimento, como era considerado um bem comum, né? O acesso era garantido para todas as pessoas, né? E aí a gente vem aí, né, o desenvolvimento da história, o desenvolvimento da sociedade capitalista, essa sociedade que a gente conhece hoje, a sociedade dividida em classes, né? E aí o alimento perde esse significado de bem comum nesse momento. O alimento, ele passa a ser considerado na sociedade capitalista uma mercadoria. E aí, meus amores, a coisa muda de figura, né? Por quê? Porque a partir do momento que o alimento é considerado uma mercadoria, ele se imprime uma noção de lucro. E a partir do momento que se imprime uma noção de lucro, a gente começa a criar dentro dessas relações, que até então eram relações menos hierarquizadas, a gente vai criando uma hierarquização onde uns comem e outros não comem. Quem tem dinheiro come, quem não tem dinheiro não come. Né? Então, a partir do momento quando o capitalismo vem, né, e transforma essa noção que antes era um bem comum e agora se transforma numa mercadoria, o lucro passa a ser a motivação da produção dos alimentos, né? E o alimento ele passa a ser não mais produzido, distribuído dentro de uma lógica local, mas dentro de uma lógica global, né? Então a gente sai daquela esfera, né? Vamos dizer assim, fazendo uma analogia do que a gente vive hoje, a gente sai da esfera da agricultura tradicional, da esfera da agricultura familiar,
para entrar na lógica da comercialização do alimento a partir da lógica de mercado, a partir da lógica das multinacionais. E aí o que interessa não é mais a alimentação das pessoas. O que interessa é o lucro. E aí a gente entra nesse processo desenfreado da industrialização do alimento, né, da utilização de insumos agrotóxicos que garantem a safra, mas não garantem a saúde das pessoas, né? Nós não temos tempo para aprofundar nessa parte, mas não tem como a gente falar do direito à alimentação, da assistência social e dessa conjuntura que a gente vive sem fazer esse recorte, né? Dessa conjuntura que existe sim essa diferença, né? Dentro da sociedade capitalista. Bom, o direito à alimentação dentro e a política de assistência social, né? A Renata colocou, né, realmente, historicamente, ficou para a assistência social essa questão da alimentação, né? E aí, se a gente for voltar um pouquinho na história da assistência social, eu vou explicar o porquê. Porque a assistência social, ela se pautou, a história dela, a origem da assistência social, ela não se origina como uma política pública. Ela se origina como práticas assistencialistas, né? Ela se origina dessa ideia da doação, do assistencialismo, do clientelismo. A assistência social, ela se origina nesse lugar, né? E é nesse lugar onde está a doação do alimento. E aí a assistência social, ela caminhou muitos anos, né? Caminhou muito, progrediu muito, se desenvolveu. Eu posso dizer que o SUAS é uma revolução, mas a gente patina, a gente ainda tem dificuldade para olhar para além desse acesso ao alimento, né? Mas a gente precisa entender esse movimento, esse desenvolvimento histórico, né, dentro da política. E aí, se a gente for pegar a questão legal, né, a gente também vai ver lá na Lei Orgânica da Assistência Social, no seu artigo 1º, que é dever do Estado prover os mínimos sociais. Nas LOAS, eles não colocam o termo alimentação, né? Mas eles colocam mínimos sociais e necessidades básicas. E se a gente não entender alimentação como, né, essa questão, né, o que vai ser então? Então, mesmo dentro da perspectiva da Lei Orgânica da Assistência, depois a gente vai caminhar um pouquinho mais, né? A Lei Orgânica da Assistência é de 93, depois a gente caminha um pouquinho em 2004 para o PNAS, né? Aí onde a gente vai ampliar um pouquinho esse olhar da assistência social enquanto política pública, a gente vai ampliar um pouquinho esse universo. Então a gente já começa, no PNAS a gente vai desenvolver a ideia da segurança da sobrevivência, né? Trazendo a questão da segurança de renda, né? E da segurança de autonomia, né? E essa questão de autonomia é fundamental, né? O que essas pessoas comem? Essas pessoas têm autonomia para escolher o seu próprio alimento? A cesta básica garante esse processo de autonomia, né? Será que são muitas problematizações que devem ser feitas, principalmente nesse momento em que a gente sente esse retrocesso dentro da política pública, principalmente dentro da política de assistência social. A gente precisa olhar com criticidade
não só para a nossa prática, né, não só para a política, mas também para a nossa prática. E quando eu falo de ter um olhar, olhar com criticidade, eu estou propondo fazer um olhar crítico, mas também amoroso, né? Amoroso no sentido, isso é o que eu consigo fazer hoje, mas será que eu não consigo fazer outra coisa amanhã? Né? E se a gente for olhar o desenvolvimento das coisas, principalmente o desenvolvimento da política da assistência social, se a gente for olhar na década de 40, na década de 50, a gente lidava com a roda dos expostos lá, né? E aqui a gente já está trabalhando com tecnologias, né? Com conceitos e com tecnologias de serviço muito mais avançados. Já pensou se a gente tivesse parado naquele tempo? Então, é importante que a gente entenda esse movimento da história, né? E para que a gente entenda o movimento da história, que a gente consiga fazer essas transformações e essas mudanças dentro da política pública, é necessário olhar para ela. E olhar para ela não só como ela é estabelecida dentro de uma normativa, mas também olhar para as nossas práticas, né? E aí, gente, não tem como a gente fazer essa discussão sem falar um pouquinho dessa conjuntura, né, que a gente vem vivendo. Como eu falei para vocês, né, ontem, enquanto eu finalizava aqui a organização do meu material, eu me deparei nos Jornalistas Livres, nas redes sociais, com um grupo de mulheres entrando dentro de um caminhão de lixo para buscar comida. E essa não é uma notícia que a gente vem vivendo já por algum tempo notícias que, para mim, que costumo dizer que eu sou uma mal acostumada, eu vou explicar o porquê que eu sou mal acostumada. Eu sou uma mal acostumada dentro da política de assistência social. Porque se vocês perceberem, eu falei para vocês que eu iniciei a minha trajetória na assistência social em 2003. Em 2003, a gente iniciou o programa Fome Zero. E de lá para cá, de 2003 até 2016, a gente viveu uma ampliação, uma revolução, com todas as críticas que a gente tem que fazer, da política de assistência social. Então, eu falo que eu sou mal acostumada porque eu só vi crescer. E agora que eu estou vendo o negócio descer ladeira abaixo, né, degringolar, me dá um aperto no meu coração, me dá uma angústia. E aí esse coração mal acostumado, né, de ver tanta coisa boa que a gente já produziu, de ver tanta coisa que a gente construiu, né, todos esses anos, né, e aí a gente tem que se deparar com, né, um grupo de mulheres se enfiando num caminhão de lixo, é muito triste, né? E como a Ana colocou, mas essa não é uma realidade da pandemia, a gente precisa separar, né? A pandemia veio e agravou, mas uma situação que já estava se desenhando, né? A Ana trouxe os dados que eu também trago da pesquisa do IBGE, né? A pesquisa Orçamentos Familiares, que é de 2017 e 2018. E lá, em 2017 e 2018, a gente já contava com mais de 10 milhões de brasileiros com privação severa de alimentos. A privação severa é aquela pessoa que passou mais de 24 horas sem colocar nada no estômago. Então, em 2017 e 2018, a gente já vinha nesse caminho, né? A gente sai do mapa da fome, eu não me lembro agora, 2013, 2014, né? A gente sai, a gente comemora a saída do mapa da fome,
E aí, 2, 3 anos depois, a gente retoma, né, a crise. E agora, em 2020 e 2021, a gente retoma no mapa da fome. Então, vocês percebem a construção nesse período de tempo de uma desproteção social num direito que é básico, que é constitucional e que está dentro da política de assistência social, né? A gente de 2016, 2017, a gente vai caminhando dentro de uma desproteção. A gente começa a construir, né, infelizmente, uma política que não tem dado conta de proteger, né, a sua população. E aí, eu acho que é importante também a gente dizer que a assistência social, a Ana muito bem lembrou, ela não trabalha sozinha, né? A assistência social, ela tem um caráter da articulação da intersetorialidade das políticas públicas. E a gente não pode perder isso de vista jamais, né? E quando a gente vai falar do direito à alimentação, a gente não tem como a assistência social trabalhar, embora queiram relegar para a gente essa responsabilidade, né? E aí daqui a pouco eu vou fazer uma crítica em relação a isso. Não tem como a gente falar de direito à alimentação se a gente não falar de agricultura. Não tem como a gente falar de direito da alimentação se a gente não falar de geração de trabalho e renda, né? Não tem como a gente falar do direito à alimentação se a gente não falar de acesso à água, né? Então, eu estou falando aí uma série de situações as quais não são demandas da assistência social, né? Mas são demandas de todas as políticas dentro desse processo de intersetorialidade que a gente precisa trabalhar para construir, né, estratégias para garantir esse direito que é básico, né? Mas, então, se a gente for analisar, né, 2017, 2018, a gente já estava tendo que lidar com a fome, né? De novo, né? Depois de ter saído. Aí a gente vai ver, né? Mais de 10 milhões, então, em 2017 e 2018, em privação severa de alimento. A gente vai ver quase 37% dos domicílios, são 37% dos domicílios brasileiros com pelo menos algum tipo de insegurança alimentar, leve, grave ou severa, e mais da metade, né? Aí vem a questão dos recortes, os recortes de classe, os recortes de raça e os recortes de gênero, né? Por quê? Mais da metade desses lares que sofriam com a fome lá em 2017, que começaram a sofrer com a fome em 2017, são chefiados por mulheres, né? Então aí a gente também esse é um dado de total relevância, né? E é um dado muito importante para a assistência social, porque dentro dos nossos serviços o nosso público ainda prioritário são as mulheres, né? São as mulheres, sendo um recorde, uma influência patriarcal, machista ou não, tá? A assistência social tem avançado nessa discussão também, mas ainda é o nosso público, ainda quem vai até a assistência social, em sua grande maioria, são as mulheres, né? Muitas delas que são as chefes dos seus domicílios. Então, isso é um recorte para essa análise conjuntural de fundamental importância. E mais de 1 milhão, né, no Nordeste, né? Então, a gente sabe que a região Nordeste ainda é
a região, uma das regiões mais empobrecidas do nosso país, e também sofre com a questão da seca, com a questão da água, né? Então, a questão do Nordeste, a questão da fome no Nordeste, ela vai além do acesso ao alimento, né? Vai também na questão da produção, né? Por isso que quando a gente vai falar de direito à alimentação, não tem como a gente não falar do acesso à água, né? Que né, se a gente for olhar a realidade nordestina, quantos projetos foram feitos, né, em governos anteriores e que necessitam de investimentos e de continuidade em relação ao acesso à água para que a produção de alimentos possa ser possível no semiárido brasileiro, né? Bom, e aí a gente chega em 2020, né? A gente chega em 2020, a gente chega na pandemia, né? Um momento, uma crise sanitária sem precedente, e a gente nunca tinha vivido uma situação como essa, né? E aí o que já era grave, a pandemia vem e escancara, né? Ela joga na nossa cara aquilo que já vinha se desenhando, né? E ainda com essa questão da contaminação, do vírus, né? E hoje ainda a gente está numa situação que a gente já existe uma vacina, mas se a gente for olhar para o início da pandemia, quando tudo começou no início de 2020, foi um momento de muita insegurança e de muita incerteza, né? Um momento onde a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, o que ia acontecer, e aí a gente viu pulverizar campanhas, né? Campanhas de arrecadação de alimento, né? E aí eu vou dizer, as campanhas de arrecadação são importantes muito, principalmente nesse momento de crise, né? De crise sanitária, por exemplo. Mas as arrecadações de alimento garantem o direito à alimentação? Não, não garante. Somente o acesso ao alimento não garante o direito básico, né, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está na nossa Constituição e que está na política de assistência social. A gente precisa de uma série de outros fatores, uma série de outras políticas, de outros suportes, para que a gente possa realmente dizer que estamos garantindo o direito à alimentação da população que a gente atende, né, da população brasileira. E aí, foi feito um levantamento, gente, pela Rede Brasileira em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. A pesquisa ela foi realizada entre 5 e 24 de dezembro de 2020, que indica que mais de 19 milhões de brasileiros passam fome e sofrem com insegurança alimentar grave, que é aquela que eu falei para vocês, mais de 24 horas sem ter o que comer, né? Então, assim, é muita gente, né? São 19 milhões de brasileiros. E entre os que não contam com alimentos em quantidade suficiente, são mais quase 25 milhões, né? E aí, se a gente for somar os 19 milhões da insegurança alimentar grave com os 24 milhões que também sofrem insegurança alimentar, né, que não têm alimentação em quantidade suficiente, eu coloquei quantidade, mas nem quantidade, muito menos qualidade, né? A gente vai somar, gente, 55% da população brasileira hoje sofre algum tipo de insegurança alimentar, grave, moderada ou leve.
mais da metade da população do Brasil hoje passa por alguma situação de insegurança alimentar, né? E aí, né, eu trouxe aqui algumas manchetes, algumas notícias, né? Não só o dado da pesquisa, mas a gente vive hoje o mundo das redes sociais, né? Então a informação ela flui com mais rapidez, a gente consegue acessar melhor as informações, né? E aí eu trago aqui, né, uma matéria do dia 29 de setembro, né? Há menos de um mês, há 20 dias. Caminhão de ossos no Rio é disputado por população com fome, né? E essa é a imagem do Brasil, né? Essa é a imagem, essa é a realidade que a gente vive no Brasil hoje, né? O que antes era, né? Eu fui ler essa matéria, gente, e foi uma matéria que saiu no jornal Extra, lá do Rio, e o motorista do caminhão, ele deu uma declaração e ele disse assim, que esse osso onde essas pessoas estão, né, buscando comida, eles, eles eram destinados para os animais, assim, né? Então as pessoas iam lá para buscar para o cachorro, né? E agora o que era alimento dos animais é alimento para os seres humanos, né? E isso também, gente, olha, eu fui fazer uma breve pesquisa no Google, né? Eu tenho uma coluna no jornal aqui de Santa Cruz, no Jornal Debate, e aí eu escrevi sobre isso, e eu fui fazendo assim, uma leve pesquisa pelo Google mesmo, sabe? Pessoas se alimentando de ossos, restos de ossos no Brasil, isso está pipocando no Brasil inteiro. Já teve no Mato Grosso, no Pará, em vários lugares, né? Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente vai ter que lidar. De que forma, né? A gente vai ter que pensar, né? E a política de assistência social, junto com as outras políticas, né, públicas, vão ter que sentar junto para pensar como lidar com essa realidade, porque isso aí é um dado, é um fato, né? Bom, né, a Renata trouxe a história também da Rosângela Cibele, né, que é a mulher, a mãe de 5 filhos, que foi presa porque estava roubando um miojo, acho que um refrigerante, enfim, dava R$ 21 o furto dela. E aí eu fui também pesquisar sobre ela, né? E o contexto, porque por conta disso ela ficou presa não sei quantos dias, precisou entrar, a Defensoria Pública precisou entrar com uma ação, né, numa instância aí superior, porque a juíza não soltou, não deu habeas corpus, né? E aí é o que a Renata trouxe na fala dela, que é a criminalização da pobreza, né? Isso é dado, um dado da realidade, uma análise dessa realidade que não tem como a gente avançar dentro das políticas públicas, principalmente na assistência social, se a gente não olhar as coisas do jeito que elas são, né? A gente vive numa sociedade que enxerga o alimento como uma mercadoria, então que visa o lucro, que é dividido em classes, né? Que tem o recorte racial, que tem o recorte de gênero e que criminaliza a pobreza, né? Porque assim,
Se a gente não olha a realidade do jeito que ela é, a gente vai desenvolver estratégias e práticas que não vão atender a nossa demanda, que não vão combater a fome, combater todos os problemas sociais aos quais a gente se depara todos os dias no nosso trabalho dentro da assistência social, né? Às vezes é difícil a gente olhar para a realidade, né? Dói, machuca. Aí a gente olha para nós mesmos e a gente se sente impotente, se sente incapaz, né? Eu me sinto, às vezes, impotente, incapaz por muitas vezes. Mas eu acredito, eu sou uma psicóloga esperançosa, né? Não no sentido de esperar, mas no sentido de ir lá e fazer aquilo que a gente tem que fazer. Não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Sabe aquela coisa de vó? Né? Então, é olhar e fazer a política pública acontecer, a gente precisa olhar para ela. A gente precisa olhar para essa realidade e olhar como a política pública vem acontecendo para que a gente possa definir estratégias que realmente vão combater, né, a pobreza, o ciclo da fome, né? Porque não olhar que a sociedade produz a pobreza, que a sociedade produz a fome, não olhar desse jeito faz com que a realidade, que a gente não desvele a realidade do jeito que ela é. E aí a gente vai continuar dando cesta básica. A gente vai continuar achando que a arrecadação do alimento e que a cesta básica é o suficiente para matar a fome das pessoas, né? E aí esses dias eu fui fazer um atendimento, precisava abrir, né, a cesta básica para entregar para uma família, e aí eu me dei conta, né, porque é uma cesta básica que vem numa caixinha de papelão, né? E aí eu me dei conta o tanto que não supre as necessidades das famílias, né? Primeiro que a gente nem faz, né? Porque até a cesta básica a gente poderia melhorar, né? Até a cesta básica a gente poderia melhorar. Mas a gente ainda caminha dentro dessa lógica assistencialista, clientelista, mesmo tendo avançado tanto, né? Bom, a gente vem dentro da assistência social, né? Dentro dessa lógica aí, né? Do atendimento dos benefícios eventuais, né? Os benefícios eventuais. Eu não sei como é aí em Bauru a lei dos benefícios eventuais, né? Mas aqui, esses dias a gente estava fazendo uma discussão sobre a lei de benefícios eventuais e na lei dos benefícios eventuais está lá auxílio alimentação. E aí eu estava debatendo com uma colega, não, ela falava assim para mim, não, Ti, mas o auxílio alimentação é a cesta básica. Eu falei, mas por que precisa ser a cesta básica? Por que a gente não pode começar a pensar em programas de transferências de renda em nível municipal? É uma alternativa? A gente viu que o Bolsa Família deu muito certo, né, para combater a fome. Ele não emancipou, mas ele atuou lá em 2003, em 2004, né? Ele atuou como suporte importantíssimo no combate à fome e no empoderamento das famílias e das mulheres, né? Então, quando a gente fala o auxílio alimentação, a gente sabe que a cesta básica, embora o SUAS venha
nos dizer todos os dias, né? E que a urgência da cesta básica sair de dentro do CRAS, a gente sabe que a cesta básica não saiu de dentro do CRAS. A cesta básica continua dentro do CRAS, a cesta básica continua dentro das instituições. A gente ainda trabalha dentro dessa lógica, né? Ah, tá passando fome, a gente vai lá, compra a cesta básica e doa, né? Ainda é esse pensamento assistencialista. E se a gente não mudar o pensamento, a gente não muda a prática, né? Porque é a prática e o pensamento e a prática, e um vai interferindo na transformação do outro, né? E a gente precisa mudar esse pensamento. E de que jeito? Entendendo que é possível, né? O Bolsa Família está aí, né? O renda mínima, né? Que é aquele projeto, a renda básica da cidadania, que é aquele projeto do Eduardo Suplicy, que ele, muitos países, né? Foi inclusive aprovado, só não foi implantado, né? É lei no Brasil, mas não foi implantado. Muitos países buscaram pelo Eduardo Suplicy para implantar esse programa nos seus países. Né? Um programa que foi idealizado dentro do Brasil, por um político, por uma pessoa, né? Por um militante, né? Mas a gente... Né? Aí eu fico pensando, o que está por trás disso? O porquê a manutenção da fome e da forma como a gente lida com ela, né? E aí, gente, a gente vai lidar com tantas contradições, né? Porque toda essa realidade, né? Enquanto nós estamos aqui debatendo, refletindo, tentando encontrar caminhos, tentando aliviar nossas angústias, né? Porque quem trabalha na assistência social se angustia todo dia, né? Com as mazelas sociais, e talvez cada um aqui tenha escolhido essa área de atuação profissional porque em algum momento na vida se sentiu tocado, né? E por essa realidade e quis mudar, né? Então, lidar com essas contradições, porque enquanto nós estamos aqui, né? Enquanto as famílias estão pegando comida no lixo, no carro do lixo, comendo ossos que iam para cachorros, né? A gente tem uma comitiva do governo brasileiro em Dubai, né? Gastando... Nessa foto aí, eu fui pesquisar, essa foto é aquelas fotos de turista, é quase 900 e algumas coisas reais só pela foto, né? Essas são as contradições que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Enquanto o governo brasileiro deveria estar pensando na fome, estratégia, como vai fazer com o auxílio emergencial, né? A gente vai para Dubai para posar para as fotos com a família de Sheik, né? E aí, uma outra contradição, gente, que é muito fundamental para que a gente entenda a lógica da fome no Brasil, é que, ao mesmo tempo em que a gente... O povo brasileiro passa fome, 55%, né? Mais 55% da população brasileira está passando fome. A gente tem um faturamento bilionário do agronegócio, né? Lembra que eu falei lá no começo da minha fala? A diferença das sociedades camponesas, onde o alimento era um bem, e aí agora o alimento é uma mercadoria.
Então, nesse processo histórico, né, nesse processo histórico de desenvolvimento da sociedade, a gente chega em 2021 com o agronegócio faturando mais de R$ 1 trilhão em 2021. Foi a área da economia que mais lucrou em 2020 e 2021. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que existe a fome? Será que existem pessoas que lucram com ela? Né? Não sei. É uma reflexão aí para que a gente possa fazer para avançar. E aí, gente, quando nós vamos olhar para o agronegócio, né? Os dados são escandalosos, assim, né? Por quê? Primeiro, como eu disse, o agronegócio, ele é diferente da agricultura familiar. A agricultura familiar produz o alimento. O agronegócio produz um produto a ser vendido e lucrado. Então, qual que é a lógica do agronegócio? É olhar para o mercado internacional, é o lucro, né? Não é olhar para a demanda e para a necessidade interna. E aí a gente vai olhar os dados, assim, ó, foram em 2020 eles tiveram um aumento nos lucros de 25%. Foram mais de 12 bilhões de dólares. E aí, e vocês percebem então o movimento, enquanto a atividade da agricultura voltada para o negócio, ela só vai expandindo e ela só vai ampliando e lucrando, a população brasileira vai empobrecendo e a gente vai se deparando com a fome, né? Em contrapartida, a gente não vê medidas por parte do governo onde se pense, por exemplo, em toda a base necessária para a produção de alimentos, para atendimento do mercado interno. Né? Porque aí a gente vai olhar lá, o programa Cisternas do governo federal, que é para o semiárido brasileiro, que é um programa fundamental para a agricultura familiar naquela região, ele sofreu 95% de cortes no recurso público, no investimento dele. 95%, não tem mais programa de cisterna, né? Aí a gente vai ver o programa de aquisição alimentar, que é o repasse, né, dos recursos da União para os estados e municípios para aquisição de alimentos das comunidades tradicionais. Em 2012, o governo brasileiro adquiria 297 mil toneladas de alimento da agricultura familiar. Em 2019, esse valor caiu para 14 mil toneladas. E aí, esse impacto, ele não acontece só aqui na ponta do pobre que está passando fome, mas o agricultor familiar também empobreceu. Porque os incentivos, os programas em que beneficiavam a produção de alimentos, né, na agricultura familiar também diminuiu. E aí a gente vai ver a questão da reforma agrária, né, porque o acesso à terra é fundamental, né, para a produção de alimento. 45% da superfície agrícola do Brasil, ela está concentrada em 1% das propriedades rurais. Então, gente, essa fome é completa, ela é construída. E aí, é mais ou menos assim, a gente quer acabar com ela, é como, assim, a gente tem um grande problema
né? Que é a fome, que tem toda uma origem por trás dela, né? Uma origem econômica, de classe, de gênero, racial, né? Toda uma questão estrutural, né? Da sua formação. E aí a gente acha que vai conseguir garantir o direito à alimentação, né? Eu falo a gente, porque me coloco também nesse lugar da assistência social, fazendo a concessão da cesta básica numa lei, né, sei lá, de benefícios eventuais, sem pensar em outras estratégias, né? E aí eu trago para vocês uma frase, né? Quem me conhece sabe que eu trabalho dentro do CRAS com a arte. Eu não sei se vocês já me ouviram falar em algum lugar, mas eu trago bastante a arte para mediar não só o meu processo de pensamento, mas também o meu processo de trabalho. E aí eu trago para vocês, né, uma frase da Carolina Maria de Jesus, que é autora daquele livro que quem não leu super indico a leitura, Quarto de Despejo, né, o Diário de uma Favelada, que fala muito, né, retrata a fome no Brasil de uma década de 50, mas que eu li ele no final do ano passado e ele está super atual. E ela diz assim: quem inventou a fome são os que comem, né? E a gente precisa encarar isso de uma vez por todas para pensar no quê? Nas possibilidades. Porque existem possibilidades. O Brasil já mostrou que é possível sair do mapa da fome, né? O Brasil, ele implantou em menos de 10 anos o Sistema Único de Assistência Social, que vai fazer articulação intersetorial, que vai trazer a proteção social, né? O que se perdeu ao longo desse percurso, né? Que resgate a gente precisa fazer, né? E aí existem sim possibilidades, né? O acesso ao alimento em situações de calamidade, nessas crises sanitárias é fundamental? Né? A gente tem a questão aí dos restaurantes populares, acho que Bauru, né, tem restaurante popular, aqui a gente não tem esse programa. A própria cesta básica, mas a cesta básica de que forma? Né? Alguém já parou para pensar que a cesta básica, mesmo a cesta básica, poderia ser melhorada, né? A geração de trabalho e renda, né, gente? A gente precisa olhar isso porque a gente precisa pensar o acesso ao alimento para além da concessão de benefício, para além da doação, para além do assistencialismo. E a gente tem que pensar em políticas de trabalho e renda, né? Para que as famílias possam ter autonomia e possam garantir o seu sustento, né, fruto do seu próprio trabalho. E isso vai gerar o quê? Vai gerar autonomia para que ela... Percebem como uma coisa, gente, as coisas, elas não são estanques, elas não estão cada uma dentro de um quadradinho. Elas se interrelacionam, elas se interconectam, né? A partir do momento que eu garanto trabalho e renda para a população, eu estou garantindo o alimento, né? O acesso à terra, né? A gente precisa pensar na reforma agrária, né? E aí a gente vai falar, nossa, uma pauta de esquerdista, reforma agrária. Não, não. A Alemanha não é um governo de esquerda e fez reforma agrária. Que a reforma agrária, gente, é a distribuição de terras para plantio de alimento, de terras improdutivas. E geralmente terras que foram usurpadas, que foram griladas.
justamente pelas pessoas que estão à frente, né, sem generalizar, obviamente, mas em sua maioria pessoas que estão à frente do agronegócio, né? Então a reforma agrária, o acesso à terra é fundamental para essa discussão. Né, um investimento na agricultura familiar, né? Eu não sei como que são os programas aí em Bauru, né? Eu não sei se vem o alimento da agricultura familiar na merenda. Bom, enfim, eu não tenho esse conhecimento da realidade aí de vocês, mas esse investimento na agricultura familiar, na lógica local, na produção dos produtos, né? Dentro dessa lógica mais coletiva e comunitária, é fundamental, né? Romper com a lógica de mercado, né? Que a lógica de mercado ela vem com o objetivo do lucro, né? É um negócio. As hortas comunitárias, né? Eu acompanhei por um tempo o trabalho aí de Bauru do programa Minha Casa Minha Vida, um trabalho que foi executado pela Cláudia, né? Nem sei se ela está aqui hoje. Um trabalho que, né, feito com os moradores, que é uma ação local, que pode parecer pequeno, mas que traz o empoderamento, a noção de empreendedorismo, né, de uma alimentação saudável, consciente, né? Então, assim, trabalho lindo, né? Não sei se eu não vi mais, porque eu acompanho algumas colegas pelas redes sociais, pelo Facebook, eu não vi mais nenhuma postagem. Acho que até mudou o nome, né? Não é mais Minha Casa Minha Vida, agora é Programa Casa Brasileira, Casa do Brasil, não sei. Mas um projeto muito legal, Botucatu também tem um projeto muito legal que eu conheci alguns anos atrás. Né? Botucatu tinha 14 hortas comunitárias vinculadas aos CRAS, tocadas pelas famílias, que geravam renda, geravam alimento. Então, são iniciativas locais, mas que têm um potencial enorme. Eles não vão acabar com a fome, mas eles vão começar a criar essa noção de coletividade que a gente precisa criar na nossa sociedade, a noção de uma alimentação saudável, né? Então, é muito importante essas iniciativas. Os programas de transferência de renda, né, gente? A gente viu aí o Bolsa Família. Bolsa Família é um exemplo de, de iniciativa aí para combater a fome, trazendo autonomia, trazendo empoderamento para as pessoas. Né? Tem muita gente que fala, mas aí as famílias usam o dinheiro com quem eles querem, com o que eles querem. Mas a política não prega que a gente trabalhe, que a gente desenvolva a autonomia das nossas famílias. Então, eles escolherem como eles vão usar o recurso, que arroz eles vão comprar, se essa semana, se esse mês ainda tem o arroz na lata, mas o que está faltando é um doce para as crianças, né? Então eu vou comprar um Danone. Não, mas na nossa lógica, quando a gente enxerga, né, dentro dessa visão hierarquizada, a gente enxerga a partir do nosso olhar, né, assim, que é pobre, tem que comer arroz, feijão e macarrão, né, porque é isso que vem na cesta básica, arroz, feijão, macarrão e a bolacha. Então, o investimento desses programas de transferência de renda, né, a gente viu aí agora o Estado de São Paulo dar uma retomada nesses programas aí com a pandemia, né, mas a gente sabe também que a gente passou assim momentos dentro da lógica, né, na nossa conjuntura estadual, a gente perdeu o Renda Cidadã, perdeu o Ação Jovem, que eram programas de transferências de rendas, né, que foram incorporados aí e, e agora acho que a pandemia veio trazer, dar uma chacoalhada aí, né, no Estado, e a gente tem visto aí um investimento da Secretaria do Estado nesses programas de transferência de renda.
E a renda básica, né, gente? A renda básica, renda mínima. Eu falo que é um sonho, muitos vão dizer que é uma utopia, mas o que será de nós sem os nossos sonhos, sem as nossas utopias, né? Tem uma frase que eu sempre costumo dizer, eu atribuía ela ao Eduardo Galeano, mas me disseram que o Eduardo Galeano deu uma entrevista e disse que essa frase não é dele, mas de um fotógrafo que trabalhou com ele em algum projeto lá, e ele fala isso, né, que para que serve a utopia, né? Seu caminho 2 passos diante dela e ela avança alguns passos a mais, né? Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar, né? Então a gente não pode deixar de esperançar, né? E aí essa é uma frase que eu trago, né, de um texto que eu escrevi na minha coluna. Eu acho que resume bem o que a gente precisa fazer, né? Nós, executores das políticas públicas. Eu acho que nós, na execução, a gente está muito mais no papel de fazer a resistência, de fazer a discussão, né? De fortalecer os SUAS, né? Os pilares do trabalho da assistência social, né? Enquanto os nossos governantes, né? Para que os nossos governantes compreendam, né, o que é o sistema único e a necessidade da gente, de fato, produzir a proteção social da sociedade, né? E aí eu termino, o Brasil precisa cuidar do seu povo e garantir que as pessoas comam de forma digna, levando em conta que garantir uma alimentação adequada vai muito além do acesso e do consumo de alimentos. Estratégias que permitam acesso a recursos como emprego, terra e água também são necessárias, garantindo alimentação de modo contínuo e adequado. Não vamos erradicar a fome com cestas básicas ou doação de alimentos aos mais pobres. É preciso ir além, pensando e efetivando políticas públicas que possibilitem uma alimentação digna e condições para o povo viver e gerir a própria vida. Bom, e aí eu finalizo com Paulo Freire, né? Que eu falo que é o meu sonho e eu acredito que é o sonho de muitas pessoas aí, muitos trabalhadores do SUAS que estão à frente aí da política. Eu sonho com um dia, né, em que a justiça social ela se implante antes da caridade. Muito obrigada. Queria agradecer, Antiela, pela sua explanação, né? Acho que trouxe para a gente um momento de grande reflexão mesmo, né? E assim, queria até fazer uma complementação, né? De que a gente, enquanto trabalhadores do SUAS, né, a gente precisa garantir a proteção social, nós precisamos realmente investir, né, numa política pública para acabar com a insegurança alimentar, mas como você disse, como todos nós sabemos, a assistência social ela não consegue fazer isso sozinha, ela é uma política articuladora. Então, em Bauru, nós estamos nesse processo de articulação, né? E não só falando da articulação, eu acho que um dos compromissos nossos, que isso está pautado, né, no SUAS, na PNAS, é a questão também da gestão integrada, né, dos benefícios e serviços. Não adianta a gente também só ofertar o benefício eventual se isso não estiver atrelado também, desarticulado dos serviços de proteção social básica especial, né? A gente às vezes acaba, enquanto CRAS, já fui coordenadora de CRAS também,
até lembrei que você comentou que você trabalhou no NAF. Eu fui coordenadora do CRAS Nova Bauru logo que o NAF acabou e foi implantado SUAS no município. Então, em 2005, 2006, eu comecei como coordenadora do CRAS Nova Bauru, né? E a gente às vezes, assim, na escassez de recursos, a gente acaba ofertando um benefício, uma alimentação para uma família, o serviço para outra, e isso a gente não vai chegar lá no fim e conseguir romper com essa situação de vulnerabilidade social, porque já existe o protocolo de gestão integrada, né? Se a gente oferta alimentação, se a gente oferta um benefício para que essa família supere aquela vulnerabilidade temporária, ela também tem que estar inserida num serviço de proteção social, toda a família, né? Que esse é a matricialidade familiar que é posta pelo SUAS. Então, a gente também não pode perder de vista isso, a gente não pode trabalhar benefícios de forma isolada, né? Nós temos também, queria só resgatar a história, né? O Minha Casa Minha Vida, ele começou na assistência social, aqui na Secretaria do Bem-Estar Social, do qual eu e outros profissionais fizemos parte do Minha Casa Minha Vida, e na época eu estava coordenando o CRAS Nova Bauru, então nós recebemos um recurso que veio como projeto piloto para Bauru, da horta comunitária, que começou no Jardim Ivone. Então, nós, enquanto CRAS Nova Bauru e Secretaria do Bem-Estar Social, nós implantamos a primeira horta comunitária lá, né, vinculada à equipe também do CRAS, para trabalhar essa questão de combate à pobreza daquelas famílias que estavam ali, né, sendo remanejadas dessa favela, né, no mesmo território, mas porém sendo beneficiadas com uma moradia digna. E nessa época a gente implantou então a horta comunitária para gerar renda, né, porque a gente também não combate a pobreza só com alimentação. E aí depois a gente foi complementando, as equipes foram mudadas, né, com a ajuda da Sagra e da outra equipe do Minha Casa Minha Vida, e aí as hortas foram se fortalecendo também no Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que, assim, transferência de renda, horta comunitária, todas essas possibilidades que você colocou, elas são formas de enfrentamento à pobreza, formas de enfrentamento à insegurança alimentar, né? E aí também a questão, a gente tem em Bauru a regulamentação do decreto de benefício eventual, que eu vi você perguntando como estaria aqui em Bauru. A gente tem regulamentado e a nossa oferta a partir de 2022 é o cartão alimentação, para estar, então, garantindo a autonomia desses usuários, dessas famílias, na aquisição da alimentação mais saudável, né? E que não seja a cesta básica, como isso também está preconizado aí nas normativas, para a gente garantir, então, a autonomia, né, dessas famílias. E, recentemente, nós retomamos também o programa de aquisição de alimentos do município, né, onde a rede básica ela está se articulando para a entrega desses benefícios para as famílias mais vulneráveis também do município, né? E as famílias também que são famílias da rede de proteção social especial também. Então, assim, a gente tem, enquanto município, tentado realmente combater a insegurança alimentar, mas a assistência não faz isso sozinha, né? Como você bem colocou. E aí a gente tem agora pela frente, junto com o Conceia, né? A gente tem a Marli, a Renata, os demais integrantes, né? CRAS, CREA, Centro Pop, toda a rede socioassistencial, as outras políticas públicas, para que a gente possa, então, buscar novas alternativas para que a gente possa aí combater, como a própria ODS colocou, né, que um dos objetivos dos milênios é combater a pobreza e a fome zero também no Brasil. Então, acho que o município ele tem que também avançar nesse aspecto, né, independente da pandemia, que agravou o que já vinha acontecendo, mas que a gente possa, enquanto gestão pública,
né, de uma política pública, a gente se articular mais com outros atores e ir para o enfrentamento, então, dessa insegurança alimentar que se instalou com mais força no nosso país, né? E eu queria deixar aberto também para as pessoas que quiserem fazer as perguntas para a Antiela, quiserem fazer suas considerações, que agora também é o momento de todo mundo se colocar. De repente, alguém que queira colocar também sobre as suas experiências, né, das redes de proteção, como isso vem sendo desenvolvida em Bauru, ou que tenha algumas ideias, a gente deixa aberto. Suas angústias, né? Porque o momento, eu falo, é um momento de angústia, né? E aí estar nesses espaços de diálogo, de conversa, é fundamental para que a gente compartilhe, né? Esses afetos, essas angústias, para que a gente consiga seguir em frente, né? Dentro dessa construção aí da política pública. Tô aqui, gente, que vocês. Se a Renata também, enquanto conselheira, quer fazer alguma consideração também, fica à vontade, Renata. Vou, na verdade, Ana, agradecer, né, a fala da Antiela. E, Antiela, alguns anos atrás, né, eu trabalhava com uma psicóloga, Viviane Andressa, e não sei se você vai se lembrar dela, mas alguns Claro. anos atrás, antes de eu te conhecer, né, e ela me falou sobre um trabalho muito interessante, acho que é o CRAS de Betinha, né, que chama que você atua. E a psicóloga que havia estudado com ela, e era você, né? A Vivi de Jaú, né? Agora ela está em Barretos, mas trabalhou comigo, né? Um profissional incrível. E eu estou representando o CONSES, né, através do Conselho Regional de Serviço Social de Bauru, e também sou trabalhadora no do SUAS, né, mas aqui no município de Jaú. E essa temática, né, da insegurança alimentar, da fome, realmente nos causa muito sofrimento, né? Então, sua fala é extremamente pertinente. Parece que a gente às vezes está no tsunami tentando tirar água com balde, né? E com às vezes é uma incompreensão mesmo, né, de uma lógica conservadora, né, que acredita que para pobre qualquer coisa serve, né. Então a gente tem visto esse olhar também, né, lutando contra isso no Brasil como um todo, né? Mas eu achei muito legal quando você fala que é importante ter um olhar crítico e amoroso, porque eu tenho uma autocrítica profunda e às vezes eu sofro muito com isso, porque a gente fica exigindo muito, né? A gente nunca acha que é o suficiente, porque quando a gente olha essa realidade toda escancarada, né? Quando a gente olha esses dados, quando a gente olha essa realidade nua e crua, dói muito, né? Às vezes a gente não se sente digno de ir no supermercado e comprar um alimento, né? Porque essa gestão da pobreza é muito dolorida, né? Escolher quem vai comer, né? O que o Brasil vem enfrentando aí. E eu também sou uma mal acostumada do SUAS, né? Porque eu saí da faculdade em plena expansão, né? Tinha acabado de aprovar a tipificação e eu tive aula com a Egli, né? Foi minha orientadora de TCC, então estava toda aquela estrutura da política de assistência social fluindo, caminhando. E por isso que talvez um sofrimento maior, porque a gente fala, já pudemos tanto, fizemos tanto, né? Então a gente não aceita regredir. Então eu acho que tudo isso, né, que nos causa essa mistura aí. Mas o interessante é que a gente percebe que tem muitos profissionais, né, tem muitos grupos fortalecidos, né, então a gente vê a SEBS aqui, junto com o conselho, junto com as instituições socioassistenciais, e buscando uma rede de proteção para alcançar as famílias, né, para alcançar, e a gente continua dizendo, né, como a Ana colocou, não conseguimos sozinhos, então a gente está reconhecendo isso, né, não conseguimos sozinhos, a gente precisa de articulação, a gente precisa de uma rede, a gente precisa fortalecer esses SUAS para além
questão da cesta básica, do alimento, a gente precisa implementar cada vez mais os serviços socioassistenciais, serviços dignos, né? A gente viu o quanto aumentou, inclusive, a insegurança alimentar e a fome, o fato das crianças não estarem no serviço de convivência, não estarem na educação, na escola, né? E a escola muitas vezes não conseguiu reconhecer a relevância que ela tinha nesse papel da segurança alimentar, né? Então, são questões que elas são muito importantes e quando a gente está num espaço como esse refletindo sobre, a gente percebe que eu tento fazer essa crítica amorosa agora, né? Que a gente está construindo, a gente não está parado, né? Então... Existindo. Resistindo, exatamente, e não se adaptando aos processos, resistindo, né, a todo esse cenário aí, Eu costumo enfrentando. dizer, Renata, que é uma luta para a vida inteira, né? É uma luta para a vida inteira. A gente que entrou aí na militância pelas políticas públicas, principalmente, né, a gente que está no SUAS, é uma luta para a vida inteira que não é individual, ela é coletiva, por isso que a importância, né, desses espaços de diálogo, né, de conversa, e que a gente precisa entender que a nossa prática dentro da assistência social ela tem que vir ao encontro da superação dessa sociedade que exclui, né, da superação desse modelo social e econômico que é o capitalismo e que não dá mais, né? A gente... Aí todo mundo me fala assim, mas isso é muito ideal. É um ideal, não é algo que a gente vá desfrutar um dia. Mas se a gente não começa a plantar nossas sementes no presente, o que vai ser do futuro, né? Então a gente tem que pensar que o futuro se constrói no hoje, né? E bola para frente. Perfeito, é isso. Bom, pelo jeito, acho que as pessoas não têm nenhuma dúvida na Antiela, acho que foi muito bem colocado pela Renata. Acho que ninguém está se manifestando aí. Alguém quer fazer uma colocação? Microfone. Bom dia. Eu tinha erguido a mão, depois eu falei, não, deixa, porque tá muito bem, assim, esclarecido a fala, parabéns, Antiela, eu acho que é uma colaboração muito importante que você traz, né? Eu também já faço parte, vamos dizer assim, do sistema de garantias no Conselho Tutelar há alguns anos, né? Desde 2013, então a gente tem aí para 2021, são alguns anos. E você falando, a gente começa a fazer um filtro, né, nas nossas experiências, nas nossas vivências e os atendimentos que a gente faz juntamente com a rede, a articulação em rede. E traçando um parâmetro, eu estava aqui olhando você falar e pensando quais eram os principais problemas que a gente tinha em relação a crianças, adolescentes e as famílias que a gente atendia de lá de 2013 para cá. Eles não eram relacionados à fome. E hoje a gente atende demandas relacionadas a dois extremos, né? A negligência, a agressão e o abandono, não como a roda dos desamparados, mas quando você coloca lá quem precisa comer, a gente visualiza uma situação em que, como os médicos falavam agora nessa situação do Covid, que infelizmente em algumas situações eles deveriam escolher quem iria viver e quem iria morrer. Traçando por analogia aí uma comparação, né, a gente vê desse processo histórico que eu estou falando só de 2013 para cá, a maior parte da violação de direitos eram relacionados à negligência dos pais, indisciplina das crianças ou adolescentes, muito menos drogas do que a gente tem hoje, porque a mãe deixou de levar na escola, porque a mãe esqueceu o filho na escola, porque ela tinha 2 trabalhos.
Mas eram 2 trabalhos por uma questão de dar condições mais confortáveis de vida, e não para poder colocar, além do vidro de água numa geladeira, um gomo de linguiça, que vai virar uma sopa para 5 crianças. Hoje a gente recebe nos plantões, né, porque já que você conhece bem o trabalho do Conselho Tutelar, 24 horas aí. E muitas vezes é assim, a mãe que tranca os filhos dentro de casa, a mãe que deixa os filhos soltos, a questão da mendicância em locais aí de coletividade, como os próprios, né, residenciais, Minha Casa Minha Vida, e outros remanejamentos que foram feitos, em razão de vulnerabilidade social, e a gente às vezes conversa aqui com a mãe, o que levava aquilo, né? Aparentemente uma denúncia de um Disque 100 ou uma denúncia de plantão é um cárcere privado, né? A mãe mantém as crianças, os filhos trancados, sem nada, sem vida. Quando você chega lá, e eu já atendi mães que falaram assim, porque o vizinho tem o que comer, e se meu filho for lá fora, ele vai ver e ele não tem. E eu tranco ele dentro de casa e dou água com açúcar, de vez em quando água com farinha. Porque a cesta básica que eu ganho é uma vez por mês. E eles têm que comer todo dia. E a gente se vê assim impotente em outras situações, onde a troca da cesta básica, do alimento, ou mães que abandonam os filhos por outras questões relacionadas à droga, inclusive, ou agressão, violência doméstica, e que você percebe, assim, que ela nesse processo, enquanto são acolhidos, enquanto a gente está trabalhando a família, junto com a rede, CRAS-CREAS, em alta complexidade, a gente percebe que ela pega ainda durante um período o vale não, como chama lá, a alimentação que ela tem, né, o cartão, e ela gasta com droga. E a criança continua com fome. Então, eu acho que, lógico, essa história do cartão, ele vai ser bem-vindo, a pessoa vai poder escolher com consciência algumas coisas para valorizar aquela cesta, aquele dinheiro, aquele investimento. Mas eu acho que essas políticas têm que estar bem traçadas e tramadas e interligadas para que também seja usado em função da alimentação, né? E que não sejam desperdiçados de novo. Falta políticas em relação a drogas, eu acho. A trabalho junto a essa família, não só a questão de explicar ou de trabalhar a questão da saúde, como questão também de métodos contraceptivos, trabalhar a questão da saúde para que não gere mais filhos, para que mais pessoas passem fome no mundo. Então, fazendo assim uma analogia desse período só curto, de 8 anos aí que eu estou falando, de uma experiência de conselho, a realidade, as denúncias sempre existiram, a violência sempre existiu, as drogas sempre existiram, mas as demandas relacionadas à fome, elas estão gritantes, né? De ver crianças que sem ser médico, sem ser da área da saúde, visualmente você olha e vê que ela não consegue se desenvolver, ela não consegue frequentar uma escola, ela não consegue aprender, e não é só porque ela precisa ir para uma Sorri, para uma Pai, é porque ela não tem o que comer, ela está abaixo do peso, né? Então, eu acho que o dia que a gente deixar de acreditar na vida e no ser humano, e que a gente é capaz de modificar alguma coisa, é melhor não sair da cama. Então, essas discussões são para voltar aquele frio na barriga e falar, eu vou dormir hoje com uma ideia e amanhã eu não consigo mudar o mundo, mas tentar naquele universo que eu estou inserido fazer alguma mudança positiva para que ela possa se multiplicar e tentar salvar alguém aí nesse caminho. Então, parabéns pela sua apresentação e que a gente possa amanhã ou depois se encontrar e que esses slides que você mostraram tragam números que falam a gente venceu e vamos continuar vencendo. Porque de acreditar a gente continua sempre, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Queria fazer uma complementação na fala da Ieda, né? Uma das coisas que a gente sempre discute, né? Que
os conselhos, né, os conselhos municipais, que aí nós temos vários, precisam trazer para o âmbito do conselho essas discussões, né? Tenho falado que muito a gente às vezes acaba indo para uma pauta do conselho que talvez ela não é tão específica, né? Ou ela tem outros caminhos onde não se debate, né? Essas coisas que você tem colocado, Ieda, e o conselho ele tem essa prerrogativa, né? De propor para a administração pública, propor para as políticas públicas o que precisa ser melhorado. E às vezes numa discussão do colegiado a gente perde esse espaço para discutir essas questões tão importantes, né? Quando a gente vê uma família que ela tem essa criança num serviço de acolhimento que não é por uma questão de renda que essa criança precisa estar lá, não pode estar lá por esse motivo. É porque uma rede socioassistencial ou uma rede intersetorial, eu falo, falhou. Se existe uma situação de violação de direitos, todos nós falhamos enquanto rede, enquanto política pública, né? E eu acredito que é no âmbito do conselho que nós vamos construir essas pautas, elas precisam ser discutidas e apontadas aonde precisa ser melhorado, porque nós temos os conselhos representantes da sociedade civil e de todas as políticas. Então, é nesse momento que a gente precisa levar essas pautas e discutir que precisa ser melhorado, né, para essas famílias que se encontram não só em situação de insegurança alimentar, mas com outras violações de direitos também. Até porque isso é bastante oportuno. Muitas dessas famílias que se encontram em situação de risco, de vulnerabilidade e fome, né, de não ter mesmo passar 2 dias, como foi falado pela Antiera, sem comer, e que às vezes procuram a gente, ou não procuram até o conselho por medo, falam, olha, como eu não tenho alimento para dar para o meu filho, vocês vão tirar os meus filhos. Né? Então, até a gente construir, reconstruir, que o conselho não é um órgão punitivo, que a gente vai buscar os braços que a gente tem na rede para ajudar, né? Porque o acolhimento institucional é a medida mais extrema que a gente pode aplicar em casos de extremo risco, mas que a fome, jamais alguém vai ser acolhido porque é pobre. Assim como a gente sempre pontua junto ao juiz da infância, que também os abastados, por terem dinheiro e condições melhores, não estão livres do risco da negligência, né? As medidas vão ser aplicadas da mesma forma, mas jamais porque falar, porque eu sou pobre, porque hoje eu não tinha o que comer, vocês vão tirar meus filhos. Jamais, né? Não é por aí. A gente tem que buscar ajuda junto à rede para que essa família também consiga se empoderar e dar um futuro melhor para esses filhos. Glauci, acho que você, né, tá na próxima. Esse assunto, né? Eu queria só falar algumas coisas, e daí, de repente, a Antiela pode tentar dar uma amarrada aí. Porque tudo que eu ouvi da Ana, da Ieda agora, e daí a gente fica pensando na parte prática do negócio, que é agora nessa etapa que a gente vai iniciar com os cartões de alimentação, quem são as pessoas que vão se beneficiar desse cartão? Na perspectiva de benefício eventual, qual o prazo que as pessoas vão receber o cartão? O acompanhamento que se faz para não correr o risco de virar uma condicionalidade, né? Porque como combinar isso com segurança alimentar, se não é a nossa política? Como fazer isso e não viver 24 horas do dia dos técnicos da proteção básica envolvidos em definir quem come, quem não come de novo, né? Seja lá com cesta básica, com cartão, com o que quer que seja, mas é basicamente isso que é a nossa maior angústia, né?
Utiliza-se o cadastro único como uma base de informação? O que fazer nas outras situações? Enfim, é isso que tem agora movimentado a gente. É caótico cada vez que a gente para conversar sobre isso. É claro que é um processo, a gente está criando, mas, enfim, ainda resta muita dúvida, e se a Antiala tiver algo para contribuir nesse sentido, né? Alguma experiência que ela conheça, enfim, salva nós. Bom, eu não tenho propriedade para dizer a respeito, porque eu não tenho dados, Glauci, do processo que vocês estão vivendo aí com essa transição. Eu acho que ela por si só é um avanço. A gente olhando ela assim, ela é um avanço, né? E é óbvio que eu acho que as suas angústias e o que você traz são questões fundamentais para que dê certo. Eu acho que dentro da assistência social, eu acho que a base do cadastro único é a nossa base. Aí você falou, mas vai ter aquelas que não estão, mas aquelas que não estão vão chegar dentro da rede, dentro dos serviços, por algum lugar. E poderão ser encaminhadas, né, feito a busca ativa para o cadastro único. Mas eu acho que tem que ser a base do cadastro único, né? Para formalizar isso e aí também pensar nos critérios. Mas o que você colocou, assim, é um avanço, o cartão alimentação é um avanço, mas ainda está na lógica da gente escolher quem come e quem não come. Por isso que quando eu falo, eu trago para complementar outras possibilidades e outras iniciativas, e termino a minha fala dizendo assim, a gente precisa arrumar para a transformação da sociedade, é porque o cartão vai ser um avanço, mas dentro desse processo histórico, ele precisa continuar avançando, né? Porque senão o cartão alimentação vai ser a cesta básica informatizada, né? Pessoal, já deu 11 horas. Eu respondi, Glauci? Ajudei? Claro que não. Não, respondeu. Mas é um processo, né? A gente só quer ouvir assim, talvez está no caminho mais ou menos certo e tal. Mas é isso mesmo. É um sofrimento que eu acho que faz parte. E a gente vai tentar sempre complementar com outras coisas e integrar as políticas, né? E é isso aí. É a luta para a vida inteira, minha querida. Exatamente. Eu acho que para nos consolar, né, gente, quando foi implantado o SUAS no Brasil todo, em Bauru, existia a legislação, a normativa, mas não veio com uma receita, né? E a gente teve que aprender o SUAS na prática, porque ninguém veio falar para a gente como que implantava CRAS, CREA, Centro POP, os serviços da básica do especial. Toda a mobilização que a gente teve que fazer com as organizações da sociedade civil, que faziam benemerência, e a gente até hoje luta para mostrar que são serviços de proteção, né, e não um assistencialismo. Então, assim, é uma construção desafiadora, né? O cartão, ele é um avanço, mas a gente vai, como a gente costuma brincar aqui, andando com o carro e trocando a roda ao mesmo tempo, porque a gente tem que avançar e ir descobrindo as alternativas ao mesmo tempo, né? Os avanços, eles sempre vão trazer também novos desafios. Glauci, você te ajuda? Você te ajuda? Eu acho que a grande sacada desse projeto é o CRAS. Eu vejo mais o CRAS do que o cadastro único. Eu vejo um cruzamento entre eles, mas o CRAS, ele sabe mapear o território dele. Ele conhece como ninguém. A hora que a maternidade liga para a gente e fala, tem um RN que está aqui agora, a genitora é fulano de tal. Eu sei o que tem dela no Conselho Tutelar de outras gestações ou abortos,
E o CRAS sabe quantas vezes atendeu. E a gente cruza muito esses dados antes de chegar no CREAS, né? Você tenta administrar ali. Então, eu acho que uma grande porta para que isso dê certo seja cruzar os dados do mapeamento do CRAS, ali na básica, juntamente com o cadastro único. Com certeza. E vai dar certo, porque ali você já sabe quem é aquele usuário que continua recebendo o Bolsa Família, sendo que quem cuida é um terceiro, porque a gente não conseguiu modificar o cartão dele lá no cadastro único. Então, ele tem uma renda que ele desvia enquanto os filhos passam fome nas mãos de outra pessoa. E a gente troca essas figurinhas. Então, eu vejo isso como uma grande possibilidade de sucesso que vai dar tudo certo, e vejo o CRAS, juntamente com o Cadastro Único, como um grande agente modificador dessa situação. Estou na torcida e à disposição. Bom, Aline, eu acho que eu preciso encerrar. Vou pedir licença para vocês, eu não sei se vocês continuam ou não. Daqui a pouco eu entro no CRAS, eu estou aqui olhando no relógio e eu tenho que sair correndo porque eu estou indo para o CRAS. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar em Bauru, mesmo que virtualmente, a cidade onde eu nasci, onde eu me criei, onde eu me formei, onde está toda a minha família. Desejo muito sucesso para vocês nessa caminhada, né? E que a gente não pode parar, vamos seguir em frente, né? Muito obrigada, viu, pessoal? Nós que agradecemos, né, Aline? Enquanto o programa capacita, enquanto SEBS, CONSEI, a gente queria agradecer muito a tua contribuição, da Renata, agradecer a todos os participantes que ficaram com a gente até agora para essa reflexão, né? E dizer que a gente tem muito mesmo aí pela frente, que nós possamos, quem sabe, ter mais encontros como esse, né? Para estar discutindo aí outras possibilidades mesmo. Contem comigo, meninas e meninos. Tudo de bom para você, muito obrigado, saúde e bênçãos aí no teu caminho. Aline, vê se você consegue mandar para a gente, minha querida, esse material do slide, que foi bastante rico, pelo e-mail, por favor. Permissão, ela em caminho, sim. Nós gravamos também, viu, pessoal? A gente vai colocar lá na página da SEBS, lá no YouTube também, tá? Então, legal. agradecer a todos vocês, tá? Até mais, até o próximo encontro. Bom dia a todos. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Antiela. Tchau, obrigada.